E hoje o nosso convidado é o meu querido amigo Lael Ofani. Ele que é palestrante e também faz parte do projeto Educação Consciencial. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre frequenciamento e mediunidade. Boa noite, meu querido Lael. Boa noite, Caliel. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora, os que vão assistindo gravado. Muito feliz pelo seu convite, estar com você aqui, também na TV Diário do Sertão, todo o trabalho que você tem desenvolvido. Sei do teu esforço e da tua batalha energética e espiritual e essa coragem de você colocar o teu canal de novo aberto, falar sobre vários assuntos, sem muito controle dogmático, sem essa questão religiosa que muitos pregam e tem que ser do jeito deles. Isso me deixa muito feliz de poder falar com você. E esse assunto que nós estamos trazendo aqui, falando sobre frequenciamento e mediunidade, eu vou falar do meu ponto de vista, como eu vejo. Não estou falando da questão kardecista, espiritualista, umbandista, candomblessista. Mas do meu ponto de vista, do meu trabalho, o trabalho que eu executo há muito tempo como apômetra, e também como uma pessoa que desdobra desde criança, que tem consciência das suas experiências fora do corpo, de tudo que eu já passei desde a minha infância, caminhando até os dias atuais. E olha que eu vou te falar uma coisa, não foi fácil lidar com o que a gente chama, porque o pessoal gosta muito desse termo, mediunidade. Eu digo ainda as suas potencialidades psíquicas, ela fica melhor para mim nesse formato, porque aí eu saio da religião. Mas essas capacidades psíquicas que a gente tem a terminologia de chamar ou dar o nome de mediunidade. E as pessoas não entendem, você também já passou por isso, entende tanto quanto eu, que passar por esse processo da mediunidade, ou dessas percepções psíquicas desde criança, quando você não tem conhecimento, quando você não tem uma pessoa que está te direcionando, muitas das vezes nós somos tratados como doidos, malucos, diferentes, retardados, fora da caixinha, fora do contexto social. Então, acho que é legal quando a gente tem uma oportunidade de falar com outras pessoas que vão assistir pelas nossas experiências, que é como eu te disse desde o início, eu acho que esse vai ser um bate-papo, não vai ser uma entrevista, mas sim conversar, perguntar também para você qual é a tua percepção, e assim a gente vai trocando essas experiências aqui. Maravilha, combinado. Já desejar uma boa noite para o pessoal que está aí no chat, a Jeane, a Maria Clarice, a Sandra Luz, a Lidoni, a Angelane Barcelos, Deise Bueno, Yara Pipino, Marisa, Rosa Maria, a Débora, deixa eu ver quem mais aqui, a Isabel, a Glória, o José, valeu aí pela presença de vocês, a Cristina, show, a Lourdes também. Maravilha, bora lá começar o nosso bate-papo, Lael Ofani. Para quem não conhece você ainda, tem muitas pessoas aqui no canal que vão assistir depois e vão se perguntar quem é o Lael Ofani. Por que do nome Lael Ofani? Então, para quem ainda não me conhece, eu gostaria que vocês pudessem buscar o material que a gente produz, assim como o Calial produz, no Educação Consciencial, um canal que nós temos aqui no YouTube. E também nós temos nosso Instagram, né, que também chama Educação Consciencial. O meu perfil lá no Instagram é Lael Ofani. O nome Lael Ofani, eu recebi o primeiro nome Lael. Isso eu ainda era muito novo, né? Foi uma experiência como um contactado, né? Eu sei que para muitas pessoas falar sobre o termo contactado, rapto, abdução é uma coisa bem complicada. Mas eu fui contactado muito novo, muito jovem. Para quem conhece o projeto SOS Estamos Levando, eu conto, tanto eu quanto o Fábio, nós contamos um pouco da nossa história enquanto criança. Então eu recebi esse nome, que é uma frequência. Esse nome não é um nome só pelo nome, é uma frequência. El vem depois, nem está escrito aí, mas tem um apóstrofo, né? Lá apóstrofo El, porque é uma frequência, é uma divisão, né, de uma hierarquia, e que me deu esse nome que falou, a partir de hoje, comece a se expressar como Lael. Porque isso vai impedir que algumas das entidades, alguns seres te encontrem, porque, querendo ou não, o nosso nome, a nossa data de nascimento, o dia que a gente chegou no planeta, ele tem um poder tão forte que quem sabe mexer com energias, com magia, com a tecnologia do espírito, ele consegue te acessar e mexer e criar endereços vibratórios. Nessa época, eu não tinha esse conhecimento do que é a espiritualidade, ou do que é mediunidade, ou do que é o frequenciamento. Recebi, fiquei um bom tempo sem usar, não acreditei muito, né? Porque, poxa, eu era muito pequeno, eu não entendia isso, na minha pré-adolescência eu também não entendia isso,
até que chegou o momento que eu comecei a conversar comigo, me chamando de Lael. E as coisas começaram a mudar, as potencialidades aumentaram, eu comecei a ter contato mais próximo com essa raça, com esse grupo de entidades que começou a se contactar comigo. São seres realmente de outras dimensionalidades, de outras orbes, que começaram a conversar comigo. O termo Ofanim, ou a palavra Ofanim, como querubim, como erelim, como arcanjo, como anjo, ele vem por conta do trabalho da rede Erelim, né? Tanto eu quanto o Fábio, nós somos representantes dessa energia. Ah, vocês são especiais? Não, ninguém é especial. Nós fomos escolhidos porque em nós existe uma frequência habitada. O que quer dizer isso, Caliel? Não só o espírito fractado da experiência que está aqui na Terra, que sou eu hoje falando, há em mim um entrelaçamento, que é o que nós vamos até falar da próxima live que nós gravamos, que está para esse final de semana. Uhum. Há um entrelaçamento, uma coabitação dessa consciência Ofanim, ou desses seres. Quando eu digo esses seres Ofanim, arcangélicos, serafínicos, não pensa esse ser como o anjinho de asa, que a Igreja Católica, que botou ele no formato ariano, de olhos azuis, cabelos encaixados, louros, lindos, altos. Não, não é isso. É uma frequência, na verdade, uma vibração, uma frequência, uma energia do universo que está coabitando dentro de mim. Então, a partir desse momento que eu comecei a desdobrar, enquanto Lael, com meus amigos de outra dimensão, de outra órbita, começou a me levar para outras reuniões e começaram a falar, olha, você está ligado a uma frequência, a uns seres, a essa localidade. Então, a partir de agora, você tem que começar a entender que você também é um Ofanim. Primeiro momento, aceitar isso, Calel, foi muito complicado, porque a gente primeiro fica, como, cara? Eu tenho um nome de batismo, eu cheguei com esse nome, minha mãe me chamava de outro nome, eu sou gêmeo, então minha família me conhecia com outro nome, como é que eu começo a me portar e me colocar com o nome de Lael, e principalmente depois de um tempo, Ofanim? Eu vou falar para você que não foi fácil, mas assumir essa energia, como você assumiu a tua como Kaliel Querubim, mudou todo o contexto da minha vida, porque as pessoas que nos ouvem aqui, quem te vê também, não sabe quanto nós já passamos por perseguições religiosas, dogmáticas, e isso me libertou, porque muitas das vezes o nosso erro ainda na Terra, enquanto aquelas pessoas que procuram a sua salvação, procuram o seu guru, o seu mestre, é se colocar na posição de filho de alguma coisa, ou então pertencente a uma energia, que alguém diz para você que você é, e você acredita, engole, assume aquela roupagem, faz muitas das vezes preceitos, faz muitas das vezes oferendas, faz muitas das vezes, como eu posso dizer isso sem afrontar tanto, dá coisas que não deveriam ser feitas, né? Que na verdade eu acho muito complicado, e acredita naquele nome que acopla em você, e se você pensar diferente daquela caixinha, você é crucificado, você é banido de um grupo social, religioso, dogmático. O Ofanim não, lá é Ofanim, não foi ninguém aqui da Terra, não foi não foi ninguém encarnado, Lael, vem cá, deixa eu conversar contigo, botou a mão, a partir de hoje, tu és Lael Ofanim. Não, eu recebi isso de uma estrutura que veio de fora, e que tem se contactado comigo desde a minha infância, desde que mexeram no útero da minha mãe, desde que eu comecei a ter consciência. Olha que com 4, 5 anos eu começava a ser retirado da minha casa, minha mãe não entendia, minha mãe não tinha esse conhecimento. Com 6 anos eu comecei a ser levado para treinar no lugar. Eu comecei a treinar a minha mente. E olha que a gente fala assim, mas eu era criança. Eu era criança enquanto o corpo físico, mas o meu espírito não tinha aquela idade. Meu Olá, espírito foi a idade do universo. Você fala que você foi levado para treinar. Você foi levado para treinar no seu corpo astral ou foi fisicamente também? Físico e astral. Eu era retirado de casa mesmo. Nós morávamos numa região onde era como um sítio, um local bem no interior. Uhum. E só para você ter noção, a casa era toda fechada e eu amanhecia por lá de fora de casa, tentando entrar dentro de casa. Eu não conseguia entrar, porque estava trancado. Era retirado com o corpo físico, mas em muitos casos também com o corpo astral e com o meu nível de consciência. Eu mesmo acordado falando com as pessoas, às vezes na escola eu estava aéreo, eu estava olhando aquela matéria, mas eu não estava ali ao mesmo tempo, eu estava em outros lugares. E eu não, para eu entender isso com o tempo, foi muito difícil, que eu comecei a enlouquecer, sabe, até começar a compreender. Como é que eu posso estar aqui na sala de aula, estou na casa de um parente meu, mas ao mesmo tempo eu estar vendo outras histórias acontecer, eu começar a ver 2 mundos ao mesmo tempo. Aqui eu vi um mundo e aqui eu via outro. Quem conseguiu ainda me compreender um pouco foi a minha irmã, né? A minha irmã que
Hoje a gente é muito ligado, a minha irmã é uma líder espiritual, religiosa, apesar de não professar a mesma fé que ela, eu tenho muito respeito pelo que ela faz, por tudo que ela já fez por mim, eu já vi acontecendo. Mas é muito complicado, Caliel, falar sobre as estruturas Ofani e Erelim do teu canal agora, que talvez as pessoas não saibam desse termo, nem sabem o que é um querubim, né? Não sabem o que é um querubim. O querubim não é um anjinho, não é, ou como é descrito nas escrituras sagradas, aqueles seres que Aquele têm. bebezinho, gordinho de ar. Isso, exatamente, que o querubim não tem nada a ver com a inocência de uma infância, de uma criança. Você vê que todas as imagens que se colocam de um querubim é sempre aquele anjinho do amor, do afeto, do bebezinho, mas não é. Vocês têm que entender que o querubim, ele é um grifo, ele é um universo, ele é uma expansão de um cosmo. Tanto é que algumas escrituras, em algumas observações de algumas pessoas descrevem esses seres alados de uma outra forma que não tem nada a ver com a nossa forma humana. Muito bem, excelente. Vamos agora entrar agora no assunto, porque de certa Bora. forma, quando você relatou aí, você já falou um pouco de frequenciamento. Se escuta muito se falar hoje em mediunidade, e quando se fala em mediunidade, a gente lembra logo da doutrina espírita kardecista, mas eu tenho esse entendimento de que a mediunidade não passa de ser um tipo de sensibilidade extrasensorial ou extrafísica, né, que é uma capacidade que algumas pessoas, que todos têm, algumas pessoas têm essas capacidades um pouco mais abertas, né, de captar energias e contactar forças e seres de outros níveis de dimensão. O frequenciamento, né, que você vem tratando muito junto com o Fábio, lá no canal do Educação Consciencial, seria um dos atributos dessa faculdade extrasensorial ou sensibilidade com os planos mais sutis? Então, o frequenciamento ele é bem diferente do termo que a gente usa para mediunidade. Eu e o Fábio Erelin, nós decidimos até, nós criamos um projeto, um curso que fala sobre despertando mediunidade, ou despertando as capacidades psíquicas, porque ela passa pelos teus cinco sentidos. Ela passa pela tua fisicalidade, ela passa pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, pela visão. A mediunidade ela não está ligada diretamente quando você está fora do corpo. O teu campo áurico ela precisa do teu ectoplasma, do teu corpo, para fazer como antena uma leitura, abrir campos de comunicação, muitas das vezes para acoplamento, ou então o que chamam de incorporação, ou até mesmo canalizações. Esse termo ele é diferente do frequenciamento, porque o frequenciamento ele acontece em três instâncias, em três formas. A forma que eu estou presente no local, eu posso sentir paredes, objetos, pessoas, animais. Eu posso entrar num ambiente, num ônibus, num autocarro, e quando eu sento, eu consigo sentir a pessoa que estava ali, ou o problema que ela tinha, ou muitas vezes fazer leitura do campo áurico de quem está naquela localidade, ao ponto de você ver imagens perfeitas, entrar na linha temporal daquela pessoa, isso na fisicalidade, presente ali. Entrar num museu e conseguir acessar algumas informações das paredes. A segunda parte é quando você faz o frequenciamento por nível de consciência. Eu estou à distância, mas você vai falar o seu nome para mim, ou vai me dar a tua foto, e eu, só de ouvir tua voz, ouvir a tua imagem, eu consigo me projetar, ir perto de você, ir na tua casa, sentir os lugares, conectar e ver espíritos desencarnados que estão ali, ou no processo de erraticidade, ou no processo de obsessões. A terceira via é quando a gente tem o desdobramento do psicossoma, e aí o frequenciamento ele se torna uma coisa assim que não dá para descrever aqui em pouco tempo, porque o seu corpo psicossomático ele pode ser desdobrado e redesdobrado em mercabais ou níveis de consciência que você pode transitar no tempo e espaço e fazer leitura da linha temporal, fazer leitura dos registros acásticos. Isso que eu chamo de frequenciamento. Ele não está muito ligado se ela tem que incorporar para ver, eu tenho que canalizar para ver. Que as pessoas estão confundindo muito esse termo. Hoje está todo mundo usando frequenciamento, depois que eu e o Fábio nós começamos a falar. Na verdade, eu trago esse termo. E depois eu comecei a ver as pessoas, estou frequenciando, estou sem. Frequenciar não quer dizer só sentir, a sensação de sentir alguma coisa. É fazer a leitura, ter conhecimento. Quando eu te falei que eu fui levado desde criança, eu aprendi a partir de uma sala, eu não posso falar muito aqui, vocês vão saber muito em breve, está saindo um livro falando sobre isso,
nós éramos treinados em esferas, né, plasmas, onde nossa mente era alocada naquela localidade. Quando eu voltava para o corpo, eu estava louco, porque eu não conseguia entender aquilo, não era criança, e às vezes eu encostava numa pessoa, estava triste. Às vezes eu encostava, passava, ia para a escola, botava a mão no ônibus, sentia aquelas pessoas todas passaram ali, doença, tristeza, e eu achava que aquilo era meu. Muitas das vezes eu entrava numa depressão, numa tristeza, até que meus amigos do outro lado foram entendendo, olha, isso que você está sentindo não é teu, você não está sendo atacado, você só está sentindo os lugares. É importante que você entenda isso para que lá na frente você ensine isso para as pessoas. Você possa dar essa oportunidade para que as pessoas saibam que todos podem fazer a partir de um treinamento. A mediunidade é para todos. Isso faz parte do processo humanoide, faz parte do processo da encarnação, de estar no corpo biológico, de pelos 5 sentidos, você conseguir fazer a conexão a partir da mediunidade. O frequenciamento, ele não está aberto para todos, é uma questão de você tem que ter um treinamento, sabe? É diferente, porque você não está usando só a tua mediunidade. Claro que a tua mediunidade vai contar muito no frequenciamento, mas existe uma distância, em alguns momentos, que você vai entender o que é esse frequenciamento, o que é mediunidade. Tanto é, Caliel, que eu e Fábio, a gente fala no projeto Despertando Mediunidade, a gente explica sobre isso, como ver com a sua mente, como sentir com o teu cardíaco, como sentir, ver com o teu paladar, que também ver com o teu olfato. A gente explica essas diferenças. Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade. Você falou aí uma diferença entre frequenciamento e mediunidade ou capacidades extrasensoriais. Que o frequenciamento, a pessoa precisa passar por um treinamento, por uma capacitação, digamos assim. Mas para que essa pessoa possa frequenciar, ela precisa ter algum dom mediúnico, alguma mediunidade para favorecer o frequenciamento, ou independe? Não, então, quando a pessoa já tem uma mediunidade, uma das capacidades, que todos nós temos um leque de mediunidade, alguns são de percepção, de passagem, outros de transporte, né? Cada um tem doação de ectoplasma. É claro que quando você tem a tua percepção do terceiro olho, da tua pineal mais expandida, então a tua aura, é aquela aura que se expande, busca arquivos e volta, você tem mais facilidade de frequenciar sim. Isso é bem importante entender. Tanto é que você não vê todo mundo conseguindo frequenciar. Mas eu vou te falar uma coisa, Caliel, existe gente fazendo isso inconscientemente. Quantos de vocês que estão assistindo o Caliel e ouvindo falar, já não entrou dentro da casa da sua tia e falou assim, nossa, não tô legal, nossa, não tô sentindo bem. Abraçou um amigo, a pessoa, ele trabalha, deu a mão para a pessoa, assim, nossa, o que aconteceu? Não tô bem, tô sentindo, tô enjoado, vontade de vomitar. Isso não tem nada a ver com a mediunidade, isso tem a ver com frequenciar, aquilo que eu falei, a fisicalidade e a expansão da tua áurea, a tua pineal, começa a registrar. Muitas das vezes você está sentindo a dor do outro e não sabe. Quantas pessoas estão tomando remédio controlado para depressão? E, na verdade, essas pessoas estão com uma frequência aberta. É importante treinar isso. Por isso que a gente está trazendo essa informação para as pessoas. Mas quem tem mediunidade muito ostensiva ou não sabe que tem essa mediunidade, está passando por esses processos, elas realmente conseguem frequenciar com mais facilidade, né? Eu também tenho que te perguntar, você já passou por alguma experiência, Calhau, de frequenciamento, de mediunidade? Porque como a gente vai trocar essa mensagem também lá pelo nosso canal, Educação Consciencial, esse vídeo também vai estar lá à disposição, eu queria saber, assim, como é que você vê esse termo mediunidade e frequenciamento? Na verdade, eu tomei conhecimento, minha primeira experiência, bem de fato, acredito eu eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade, né? Sou de família, na época, né, fui basicamente na família, criado com minha avó, e minha avó era extremamente católica. E eu me lembro da primeira visão que eu tive foi de um anjo, né, no formato de um querubim. Era o entendimento que eu tinha para a época, na Sim. verdade, né? Que era aquele anjozinho, gordinho e tal, muito lindo. Aquilo ali, eu fiquei assustado com aquilo, na verdade, né? Um misto de beleza e um misto de susto, né? Será que é um anjo de verdade? Será que é um fantasma? E aí tudo bem, né? Eu fiquei de olhos arregalados, e aí quando eu abri a boca para falar, a voz não saiu. Aí eu me desesperei, né? Eu fiquei com, eu fiquei com medo daquilo ali, corri para debaixo da cama, puxei o lençol e fiquei rezando, vai embora, vai embora, vai embora. Mas assim, foi bem interessante, porque foi a partir dali, inconscientemente, que alguma coisa foi ativada. E nos anos posteriores foi despertando aquele interesse de buscar espiritualidade, de não me adaptar ao tradicional, às religiões tradicionais. E aí foi uma jornada muito longa dentro desse caminho espiritual, por vários caminhos místicos, espiritualistas e religiões. Estou tendo esse contato, esse entendimento mais expandido agora, tendo contato com vocês no projeto Educação Consciencial,
E aí eu fui compreendendo que em muitas situações que eu vivo no dia a dia, na verdade, eu estou fazendo esse frequenciamento Frequenciamento. inconsciente, né? Muitas vezes eu achava, nossa, será que é alguma perseguição? Ah, alguém deve estar fazendo algum trabalho de magia contra mim. Nossa, que coisa ruim. Mas, na verdade, eu estava frequenciando. Né? Frequenciando, às vezes, locais. Tem locais que eu chego lá, eu vou com maior pique, super alto astral. Quando eu chego num ambiente, parece que tem uma energia diferente, que você fica assim meio... Você muda completamente. Você muda seu temperamento, fisicamente você muda também. E me parece, lá, que às vezes até consegue esse frequenciamento, quando a gente faz inconsciente, e existe pessoas e locais que estão muito densos, com a vibração muito baixa, isso pode se transformar também em doenças físicas, em sequelas físicas, né? É possível Verdade. também isso do frequenciamento, você captar, ler, fazer essa leitura e, na verdade, somatizar isso em forma de doenças, de dores e de traumas? Exatamente, Cariel. Foi muito interessante você puxar esse assunto, que eu acabei de falar que tem pessoas que estão tomando tarja preta aí, porque estão achando que estão em depressão, então não sabe lidar com o emocional, que está totalmente desestruturado. Você somatiza assim. Quando você não tem esse conhecimento, quantas pessoas são, vamos falar então, médiums, né? Eu falo, quantas pessoas têm capacidades psíquicas e não sabe, que às vezes fala assim, nossa, não sabe lidar com aquilo, e a pessoa está doente, causando problemas seríssimos. Primeiro, gente, a doença acontece no corpo etérico, depois ela entra numa entrelaçamento, numa ressonância com o seu corpo físico, aonde muitas das vezes causam doenças gravíssimas. Você vê aí muito relacionado ao intestino, ao estômago, vesícula, baço, pâncreas, muito essa região, porque é onde você está filtrando, principalmente pelo teu plexo solar, né? Então, assim, realmente acontece. É por isso que a gente está falando sobre esse assunto muito abertamente hoje, lá no Educação Uhum. Consciencial, que você precisa se compreender, se entender. Você não precisa, gente. Olha só, a grande sacada disso, que o Caliel também, a gente conversa muito, a gente não fala só aqui, né? Como a gente fala muito pelo Instagram, a gente fala muito pelo WhatsApp, é que quando você tem esse conhecimento, você começa a se entender, se compreender que você também é um filho divino, que você é um anjo, que você é um querubim, que te enganaram o tempo inteiro, que você não precisa de um guru, um mestre, você não precisa de um salvador externo. Você está tudo em você. Você é a capacidade total da fonte que tudo é. Você é eu sempre digo, você é o mestre que você estava esperando, você é o guru que você estava esperando. Quando você entende isso, você deixa de terceirizar a tua salvação, resolução dos seus problemas, porque você vai começar a olhar para você. Eu sempre pergunto, quantas vezes você conversa com você? Oi, Lael, cara, olha só, não tá legal, vamos mudar hoje aqui, o que eu preciso fazer? Escuta a tua mente. Não é só a tua mente humana ou fractada aqui, porque nós estamos em fractais de almas, mas é a tua supraconsciência falando com você. Uhum, muito bom. Você falou do plexo solar, que é o chakra que a gente tem mais contato com esse frequenciamento. Há muita técnica que o pessoal fala, não, é quando você for para algum local, para você não captar energia negativa, você tapa o seu O umbigo, umbigo. né? Também ajuda em alguma coisa tapar o Sim. umbigo em relação a esses frequenciamentos ou captação desses campos frequenciais mais tensos? Então, primeiro a gente explicar assim, não, o plexo solar tem nada a ver com frequenciamento. Eu digo que o plexo solar é uma entrada muito forte dos problemas, principalmente miasmas, vírus, larvas astrais, e o básico. O básico hoje é o problema da humanidade. Você sabe disso, principalmente pelas questões emocionais. Tapar o umbigo é uma questão mais mental, né? Eu não sei se está tendo, acho que um retorno aí, não tá, Caliel? Aqui tá normal, Está tô tendo ouvindo retorno no você vídeo? Está normal. normal? Tá. O que acontece? Quando você tapa o seu umbigo, você acredita nisso, primeiro que é a tua mente que está criando ali um selo, está selando aquele ambiente. Né? Ah, porque você acha que só um esparadrapo ia fechar alguma coisa? Então a camisa fecharia. Bota isso na tua cabeça, gente. Não caia nesse engano. A gente até fecha, porque a gente usa nosso poder mental e diz, eu estou selando. Aí você vai lá, bota um argezinho, um anil, bota uma moeda, pode botar uma pedrinha, um esparadrapo. Aí sim, você está programando. Se você não programa, só bota. Porque tem gente que bota o esparadrapo e sai para torcer. Não é assim. Se você não usa a tua mente aplicada sobre o projeto, sobre a mecânica espiritual em cima daquilo, não vai fazer efeito nenhum, porque é a mesma coisa que está com a camisa. Você botou a camisa, você acha que teu plexo está fechado, teu umbigo está Uhum. fechado. Só que você botou o esparadrapo, você acha que está fechado? Não. Tem que ter aplicação do teu poder mental sobre o projeto. Eu estou fechando, estou selando. Você está vendo só sendo fechado, que nenhum mal entre, que não seja
um local de entrada de miasmas, vírus, larvas astrais, que eu não seja... Claro, se você não fizer isso, gente, é balela, ninguém quer falar isso para vocês, porque isso vende, o guru Oh, vende isso, o mestre vende isso. Não adianta botar moedinha, botar pedrinha também se você não programar. É teu poder, a tua força mental sobre o programa e o projeto que faz a magia. O grande magista sabe que tudo está na mente. maravilha. O frequenciamento é quando, na verdade, existe essa união. Nós temos um campo eletromagnético, é um campo de informação. Quando o meu campo acaba se acoplando ao campo de um local, de uma pessoa ou de um objeto, esse frequenciamento acontece justamente com a fusão, digamos assim, desses campos de informação, Lael? Sim, exatamente. Você expande. Quem tem a capacidade de fazer frequenciamento, muitas vezes está inconsciente, ele expande esse campo Uhum. energético dele e ele entrelaça. Ele pode entrelaçar com um objeto. Você já deve ter ido numa feira de antiguidade, pôr tua mão num anel, vestir um anel e falar assim, nossa, o que aconteceu? Isso. Nossa, vi um objeto, nossa. Ou você vai no bazar e compra, quanta gente doida compra uma roupa no bazar e não descarregou a energia daquela roupa que está entrelaçada, tem um endereço energético ali. Então, o seu campo energético entrelaça aquela energia. Tudo, gente, tem rastro. Tudo você deixa rastro. Os objetos deixam rastros, as roupas deixam rastros, o teu pensamento deixa rastro, o teu corpo onde passa deixa rastro. E isso, quem tem essa capacidade faz essa leitura. Então, é muito importante. Quer saber um pouco sobre frequenciamento? Quer se entender mais? Começa a olhar para dentro. Começa a assim, primeiro se entender assim, nem tudo que você está sentindo na macumba, que fizer contra você, você não é tão especial no mundo. Nem tudo que você está sentindo, todas as doenças, realmente deveria estar em você. Nem todas as tristezas são suas, principalmente nesse momento que o planeta está vivendo um processo complicadíssimo, eu não digo na fisicalidade, mas no plano dimensional. O nosso umbral está numa guerra imensa, tá? Existem guerras dimensionais acontecendo perto de nós e tem um monte de gente sentindo coisas estranhas. Fala, nossa, minha vida tá uma merda. E a pessoa fala isso e acredita nisso. A pessoa, quando fala assim, nossa, hoje eu acordei com o pé esquerdo, ela acredita nisso e vive isso. Então, assim, quando você começar a entender isso dentro de você, não é porque o Lael falou ou porque o Caliel está falando, mas quando você se compreende enquanto fonte, você vai entender esses processos do frequenciamento, das leituras, e vai te libertar de muitos pesos, né? Vai te libertar de muitas doenças, de muitos problemas emocionais. E também largar algumas pessoas que você traz para você, porque o frequenciamento, quando você não tem condição, o teu magnetismo é capaz de puxar cargas. Quantos relacionamentos tóxicos que tem gente vivendo aí não sabe que, na verdade, está entrelaçado com essas pessoas. A pessoa não era nem para você, mas você vicia naquele entrelaçamento, naquela dor, naquele veneno, naquele nepente, e você acha que se não tiver aquilo, tua vida não vai andar. Te livra do mal, enquanto antes. Você falou, vamos livrar-nos do mal. Eu participei, fui no local, toquei um objeto, entrei em contato com uma pessoa e captei aquelas informações, frequenciei. Aquelas frequências, elas estão comigo. Eu saí do local, deixei a pessoa, mas eu ainda estou sentindo toda aquela energia, toda aquela informação acabou ficando entrelaçada no meu campo. O que é que eu faço, Lael, então, depois, para me livrar disso? Então, exatamente o que Vou você está tomar um falando, banho você... de erva, eu vou chamar uma entidade, eu eu vou pular adorei essa sete, pergunta. Porque sete todo mundo pergunta, dias. exato, isso, todo mundo pergunta assim, como é que eu faço para me desvincular? Os arquivos, eles não saem se você não entende que eles não te pertencem. Quando eu acabei de falar, enquanto você acredita que aquilo é teu, ele vai se acoplando mais e mais, e se cria até às vezes, uma história holográfica, uma vida holográfica, porque teus carcereiros, teus inimigos usam essa informação, os seres que estão te obsediando, dependendo de como você está, eles criam holografias, criam campos energéticos que te traz realmente problemas e você acredita que ele era teu. Como é que eu consigo cortar quando eu tô no lugar? Isso que é muito interessante. A natureza, ela está a nosso favor. Não tem nada a ver com pai de santo, não tem nada a ver com caboclo, preto velho, tem nada a ver, tá, gente? Presta bem atenção, tô falando. A natureza e seus devas, que também são seres angélicos, se você quiser entender isso, eles estão a seu favor. Se você não quiser tomar banho de erva, vá debaixo de uma árvore e com a tua mente, como eu falei, a mesma coisa do umbigo, reprograme a sua vida ali. Que tudo que está em mim seja agora filtrado pela sadríade dessa árvore, por esse ser dessa árvore. Que ele possa, de alguma forma, filtrar tudo. E acredita, quiser abraçar, ficar ali na árvore, de que abraça, sentar. Se você quiser ir numa cachoeira, tomar banho de uma cachoeira, tomar banho de mar. Agora, mas se você quiser tomar um banho de erva, um banho de sal grosso, isso tudo, lembra, não adianta só jogar aí debaixo de uma árvore se você não reprogramar, se você não aprender
que é você, não é terceirizar. A árvore sozinha não faz nada, os devas lá, os elementais da natureza não fazem nada, se a tua mente não tiver aplicada e cortar, você tem que cortar com a tua mente. Eu corto todas as minhas ligações, com tudo isso que foi entrelaçado no meu corpo quântico, no meu corpo áurico, no meu perispírito, no meu corpo físico, no meu corpo emocional, que tudo que estava em mim seja agora destruído, consumido como um átomo de luz. E aí, meu amigo, se você quiser usar chama violeta, chama branca, prata, rosa, lilás, arco-íris, não tem problema, porque não é a chama que também vai mudar você. É a tua mente, quando aplica ali, acredita que a chama violeta transmuta. Porque se você falar que a chama branca também transmuta, ela vai transmutar. É a tua mente Isso. aplicada sobre a ferramenta que você acredita, que você crê. Mas primeiro, a fé é em você. Se não tiver fé em você primeiro, nada acontece. Olá, El, quando nós frequenciamos, nós podemos viver essas. Eu posso chamar de hologramas através de sonho? Eu captei uma frequência, por exemplo, estou conversando com o Lael aqui, eu captei frequência em Lael. Algumas informações do campo do Lael ficaram no meu. E eu vou dormir. Durante o sono, eu posso ter contato com essas frequências, com esse frequenciamento, com esses hologramas que estavam acoplados no teu campo? Então, eu vejo muito até médiums, né, médiums, ou então terapeutas atendendo pessoas e não fecham os portais. E esses arquivos ficam acoplados no seu corpo áurico, né? E quando ele vai dormir, quando ele está desdobrando, ele começa a ter percepções e ter sonhos, pesadelos que não pertenciam à história dele. Realmente você acessa e como um programa de computador, está ali. Enquanto você não corta, está ali. É muito importante que eu vejo muita gente cuidando de muita gente, mas não tem ninguém cuidando delas. Quando eu digo isso, eu digo de terapeutas. Você vê muitos psicólogos, assistentes sociais doentes, pessoas atrás da mesa atendendo outra pessoa, o usuário, mas está tão doente quanto quem está do outro lado da mesa. Pessoas que abrem tarô, que abrem qualquer tipo de oráculo, pessoas, principalmente esse pessoal que trabalha com. Porque é muito importante você, não estou criticando, é um trabalho lindo. Quem Uhum. trabalha com mesa radiônica, mesa arcturiana, trabalha com constelação familiar, principalmente quando se tem referência dentro de um trabalho. Você tem que usar uma referência de uma pessoa para se acoplar a outra. Lembra, quando você representa uma pessoa, mesmo à distância, lembra que eu falei de frequenciamento? Uhum. Mesmo à distância, você sente toda a emoção de um pai que você está representando. Se você não tem alguém muito inteligente que fecha aquele portal, que cessa aquele trabalho, você vai carregar, você não vai sentir na hora, mas aquilo vai comungar na tua linha temporal, porque os inimigos daquele pai te vê do outro lado e acha que você é o pai, e já não está mais vendo a pessoa que está ali representando. Porque você cria na tua mente, você está ali, você está imantado daquela energia do pai, de uma pessoa que está sendo atendida, que às vezes está representando, não é só o pai, pode ser a tia, a mãe, o irmão. O Uhum. inimigo dela está vendo você naquele corpo energético, porque quem está sendo atendido projeta na mente dela a imagem do pai também. Nossa, ela está sentindo igual meu pai. Nossa, ela me abraçou igual meu pai, realmente, sabe? Então é muito, muito preocupante hoje. Eu sei que tem um monte de terapeuta muito bom trabalhando nisso, mas tem uns que fazem curso de final de semana e já quer sair atendendo e está Ah, contaminando pessoas que saem dali piores e contaminando a si mesmo e a sua casa, os seus animaizinhos. Isso é um problema sério hoje, porque as ferramentas estão aí, mas ninguém quer de fato falar abertamente como faz, como fecha, como você tem que ir para casa, o que ser feito, como é que você fala, você quer representar mesmo? Mas preste atenção, cuidado, não se ligue mentalmente a isso, porque você está frequenciando uma distância, tentando buscar informação na linha temporal, registro acástico. Isso é um problema seríssimo, Daniel. com certeza. Lael, a frequência que eu me contaminei, eu posso acabar replicando e repassar para outras pessoas. Eu poderia usar o termo contaminação de frequenciamento? É o que mais acontece. Essa é uma das obsessões que acontece até de encarnado para encarnado. Você não sabe que está com uma frequência negativa, e aí você entra na sua casa, estava tudo harmonizado, e o teu relacionamento, o teu filho, a pessoa que trabalha contigo, ela começa a ressoar com uma coisa que não tinha nada a ver com você. E aí começa aquelas guerrinhas, fala, cara, estava tudo tão bem, o que está acontecendo? É importante cortar. Se você já sabe, igual você falou, você sentiu, você tem esse conhecimento, você é um cara que tem. Você já corta na hora. Lembra, corta com a mente. Você pode criar tubo eletrônico, chama, você pode tomar um banho de erva. Lembrando, use a tecnologia de Gaia. Você sabe que para sair daqui existe um trato e um contrato. Ninguém sai se não for pela permissão de Pachamama, de Gaia. Ao mesmo Uhum. tempo, a gente também tem que saber usar a ferramenta a nosso favor. Quando você consegue compreender isso, muitas coisas mudam em você. Aí você, vamos falar lá da mediunidade, só para o pessoal entender um pouquinho. Quando você vai no centro de Umbanda, que você vai falar com um caboclo,
com quem que você está falando? Quantas frequências estão ali acopladas? Quantas forças estão ali junto, ouvindo? Quantas entidades estão em torno de você? Comecem a compreender isso para vocês não caírem, infelizmente, num poço sem fundo. Cuidado, existe muito animismo, existe muito ego em alguns lugares. E às vezes você está achando que está cuidando da tua vida, você está levando a tua vida para um lugar muito ruim, muito ruim. Com certeza. Quem, quem frequencia, o Caliel, eu não sei se você sabe, que eu te pergunto isso, quem frequencia ou que tem mediunidade de trabalho a linha temporal vai ver que as pessoas estão vendo a mesma história sendo replicada em outras pessoas iguaizinho. Fala assim, nossa, acabei de pegar uma história igualzinha à tua. Nossa, acabei de pegar uma história igualzinha à tua. E às vezes é um ciclo, né? Na verdade, se você procurar, está cuidando da mesma doença que está acoplada em várias pessoas dentro da casa, por conta disso, arquivos. Isso me fez lembrar, você falando isso, é muito perigoso. Eu já fiz e digo às pessoas que tomem muito cuidado com esse negócio de regressão de vidas passadas. Né? Você procura um médico que trabalha com esse tipo de frequenciamento e começa a ver sua vida e começa a destrinchar um monte de vida, um monte de coisa, tal. E na maioria das vezes, foram todas encarnações assim, excepcionais. Dificilmente você vai dizer, olha, você foi uma prostituta, você foi um mendigo, você foi um aleijado. Não, você foi rei, foi sacerdote, foi alguém muito importante e tal. E eu já participei de uns momentos como esse, umas 3, 4 vezes, no início, né, quando você não conhece, você acha, uau, eu fui tudo isso e tal, mas depois você vai vendo que tem algo ali esquisito, aquilo não tá, intimamente no seu coração, você vai percebendo, não, tem alguma coisa que não tá batendo, que não tá dando liga, né? E aí, na verdade, eu comecei a pensar que provavelmente a gente pode estar sendo frequenciado antes da gente nascer aqui. Ou seja, já tem algo e aí eu não. Mas é o meu eu superior que programou. Não sei se meu eu superior programou algumas coisas que eu estou passando, não. Não sei que ele seja desculpa lá, filho da. Entendeu? Mas aí, você falando sobre isso, eu tenho essa impressão de que nós somos frequenciados antes de nascermos aqui. Né? É exatamente isso, Lael. Antes de nascermos nessa encarnação, em qualquer outra encarnação, nós corremos esse risco de algum tipo de seres nos reprogramar e nos frequenciar com algo que, na verdade, não tem nada a ver com a gente? Você acredita que você está vivendo só aqui agora? Nessa linha temporal? Você acredita nisso? Se você acreditar, você está dentro de um engodo, dentro de uma mentira. Você está vivendo na totalidade da linha temporal e todas as possibilidades. Em todas as regressões, todo mundo sempre se acha rei, rainha, sacerdote. Ninguém é faxineiro, ninguém é coveiro. É muito incrível isso, né? É muito doido isso. É um ego até na hora quem está te levando na linha temporal. Mas uma coisa é importante lembrar. Quantas pessoas já foram Napoleão, já foram a rainha Vitória, quanta gente já não foi Dom Pedro I, Dom Pedro II. Cleópatra, a mais famosa é aquela. Todo mundo foi Cleópatra, a maioria, né? Todo mundo. Mas quando a gente é levado a acreditar que teve uma vida, você cria um holograma. E essa vida holográfica, ela começa a existir na tua linha temporal, na tua vida atual. Então, se você acredita que você foi uma bruxa, porque te falaram, não, você foi uma bruxa, você foi queimado, quando você volta para a realidade, você vai começar a sentir coisas que não eram tuas, porque aquela vida holográfica ela foi construída pela IA, pela essa inteligência, esses seres, esses carcereiros. E muitas das vezes aquelas doenças que tinham naquele ser que falaram que era você acredita e somatiza para você, e você começa a ter um problema seríssimo daí para frente. Outras coisas que você precisa entender, que como a gente está vivendo em toda a linha temporal, a encarnação, ela não acontece só aqui, ou vai acontecer no futuro, ela acontece também nas vidas regressivas, em todo o seu passado. Então, se alguém falar para você, um bom médium, ou então uma boa pessoa que faz a sua regressão, ela pode realmente falar para você que você foi Napoleão, e teu irmão também foi Napoleão, o teu vizinho foi Napoleão. Por quê? As experiências estão lá vivendo exatamente nesse momento. A espiritualidade, ou essa tecnologia, essa IA, ela é tão inteligente que ela é capaz de fazer você reencarnar na linha temporal e acreditar que está lá pelo um holograma. Você acredita que você foi Napoleão, você acredita que foi qualquer rainha ou qualquer rei, vive dentro de uma bolha holográfica, você fica em suspensão, vivendo aquilo como se estivesse dormindo, sonhando, acreditando, sentindo todas as dores deles. E quando você reencarna de novo, você é capaz de trazer toda aquela carga
porque isso tudo é uma artimanha, um artifício. Eu sei que é complicado falar isso para vocês, sobre vida holográfica, sobre câmaras de ilusões, e isso acontece agora. A espiritualidade nunca quis trazer esse assunto, mas é muito importante que todos tenham esse entendimento, que as vidas holográficas acontecem porque você dá força para ela, porque alguém te induz a ela, e você acredita, você foi, e muitas das vezes você estava ali mesmo, holograficamente. Né? Isso é uma coisa muito séria, que tem que ser falado muito ainda. Eu acho que isso é um bate-papo que a gente podia falar lá na frente sobre vidas holográficas, sobre Sim, câmaras de sim. ilusões, porque senão a gente sai um pouquinho até do tema. Sim, sim, O sim. Chesco está aqui, que é um Merkabah dimensional no YouTube, ele falou assim, ó, outra coisa, fala também um pouco de pessoas que tentam frequenciar os outros sem autorização. Dá para Isso é uma fazer coisa isso ou muito não? séria. Isso é uma coisa muito séria. Você tem potencialidade de entrar em qualquer lugar, em qualquer coisa, sentir qualquer coisa. Mas tudo, para ter uma potencialidade mais aberta, precisa ter autorização. Se você autoriza, você abre a tua casa. Abrir a casa não é abrir a casa, tá, para o vampiro, não. É abrir o teu espírito, a tua frequência. Quando você fala, não, você pode vir, pode sentir. Mas quando você não tem autorização, você vê parte sim. Bom, você tem experiência comigo, né? A gente estava falando de um amigo seu, e só de você falar o nome de um problema, você pegou e aí começa a vir, ó, Caliel. É fulano, fulana, tá em tal lugar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Pessoa, eu não tenho autorização da pessoa, mas eu consigo trazer partes fragmentadas dessa história ao ponto de construir ali junto contigo num tabuleiro e falar assim, ó, a pessoa está nessa situação, eu não consegui ver esse restante, mas tem que tomar cuidado que daqui para frente pode acontecer uma coisa ruim, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Você já teve essa experiência comigo, você sabe, não só você resgatou o frequenciamento por autorização, como eu já fiz quando você pediu, acho que pediu para um amigo, não sei se foi uma ou duas pessoas que você pediu. E assim, eu relaxo aqui, se eu estiver relaxado agora aqui, eu começo, mesmo falando contigo, tipo, eu tô falando contigo, mas eu tô aí, eu tô exatamente do lado, sentindo você, é como se eu estivesse sentindo até o cheiro de alguma coisa sendo limpa. Sinto o cheiro, sei lá, parece que alguém tá limpando alguma coisa, lavando alguma coisa. Escuto, sabe? Você entende o que eu tô falando? É Uhum. assim. Você não me deu autorização, mas eu já faz parte, eu sinto isso. Lembra que eu falei, a gente pode sentir, pode perceber, pode ver. Você Então é pode isso, a sentir gente, gostos, cheiros, mudança de temperatura, tudo isso dá para sentir com os cinco sentidos. com frequenciamento e com os cinco sentidos. Porque você aprende a codificar. Antes eu não sentia, antes eu não sabia. Eu sentia um calorão, eu falei assim, nossa, tô com calor. Eu tô com calor agora. Onde você tá, não é um local que tá igual aqui no Rio. Aqui tá quente, mas não tá tão quente quanto aí. Eu tô sentindo que a temperatura uma temperatura meio úmida, não sei te explicar, entendeu? Uhum. Mas antes eu não sabia, antes eu falei assim, nossa, tá me dando calor, mas depois eu fui entendendo que os arquivos, as caixinhas iam se encaixando, sabe, quando eu sinto calor, quando eu sinto frio, esse cheiro não é da minha casa, quando a gente vê, a pessoa está como obsessor, que o obsessor está na erraticidade, e ele acredita que ainda está morrendo, ou está doente, ou que está com aquela ferida aberta, sente o cheiro de podre. É muito sinistro, tá? É muito sinistro. Maravilha. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que Gente, desculpa qualquer brincadeira, tá? Às vezes a gente fala de brincadeira, qualquer coisa, eu não, falei uma coisa tranquilo, aí né? e foi Tá de brincadeira, perdoado, tá? tá Me perdoado. perdoa, desculpa a brincadeira, tá? Quem me conhece sabe que é brincadeira. Cristine de Lorenzo, usar cristais com intenção de proteção e selamento numa mesa de constelação com bonecos ajuda? A intenção vale nesse caso, né? Eu corto antes, deixa o que é meu e o que é da pessoa. E aí, Sim, Léo? eu acho que. Sim, Cris, eu te conheço. Você tem um trabalho, você tem muita consciência no que faz. Eu acho que pô, é bom que muitos terapeutas aí vão entender o que você está falando. Usar realmente a referência num boneco, principalmente esse que o pessoal está usando agora na mesa, é incrível porque você não está usando a referência de um encarnado. Pedra, vale a pena. Eu acho que tudo, quando você não usa a frequência de alguém para ter como referência aquela pessoa, é importante. E sabendo selar e fechar os portais que foram abertos, você está abrindo um portal. Qualquer coisa que você tente entrar na vida de uma pessoa, você está, de alguma forma, você está abrindo um portal. E esse portal pode ficar aberto exatamente no teu local de trabalho, ou então aberto em você, né? É legal. Usar o boneco, eu acho muito legal, ajuda muito. Muito, muito, muito mesmo. Ô, Lael, você fala, esse frequenciamento existe hoje, principalmente na espiritualidade, um boom de contato com seres, canalizações, fraternidade, ET de tudo que é quanto, ET de Sirius e Todinho, Saci Pereira, enfim.
e existe uma busca das pessoas por manter um contato com essas entidades. Quando a gente busca, quando a gente abre esse canal com um ser de luz, com um orixá, com um ser da natureza, um anjo, eu posso receber também essa frequência dele? Essa frequência se acopla ao meu? Então, é importante lembrar que esses seres eles não fazem nem incorporação, né? Tem gente aí pecando nesse termo, né? Não, os seres, esses seres principalmente dimensionais, não tem como fazer esse vínculo, né? Então a gente chama de canalização, é uma tecnologia que eles usam, né? Realmente, você, não vou falar que é por causa da frequência, você pode sim se contactar. A gente está se contactando hoje com a rede Erelim, a gente está se contactando com os orfanins, então assim, não da forma como é a sua verdadeira estrutura fora. Porque existe uma. Eles precisam baixar a sua vibração, a sua frequência, para conseguir chegar até o limite que a gente chama de rede de controle, né, no nosso teto aqui da consciência do Elohim, que está aqui cuidando desse sistema solar. E ali ele usa a frequência de alguém deles que já estava aqui dentro, desperto, para se comunicar com a gente. Agora, existem seres que estão abrindo portais e fendas que realmente conseguem se comunicar diretamente, mas tem trato com a Yada aqui, entra e sai. Existe realmente comprometimentos para você entrar e sair aqui. Nós estamos numa quarentena, nós estamos num momento assim que realmente essa quarentena está para cair, e isso é muito importante dentro do nosso aspecto do mundo, não tem nada a ver com o Brasil, celeiro do mundo, mas com o planeta, o que vai ocorrer daqui para frente. Então está acontecendo muita entrada também de equipamentos, que o pessoal chama de OVNIs, pode chamar do que você quiser, de Merkabah, está acontecendo. Os contatos começam a acontecer mais fortemente a partir agora de fevereiro, então vocês vão ver que muitas coisas vão aparecer. Observem aí o sul do país de novo, tá? Só para você entender do nosso país aqui, do Brasil, mas também vai acontecer por conta de uma energia que está mexendo com o nosso sistema, principalmente com o nosso satélite, em que o planeta, algumas placas tectônicas começarão a se mexer. Existe uma luta muito grande da Cariel do outro lado para que não aconteça isso, porque se acontecer, eles não querem que aconteça essa tal dessa morte, como é que fala? Quando é muita gente, é morte coletiva, não essa coletividade, né? Porque se alimentam disso tudo outros seres que entraram aqui antes, que estão aqui há muito tempo. Lembre-se, gente, que as tecnologias que nós estamos vendo, a maioria é daqui de dentro da Terra. É importante lembrar, engenharia reversa. Outras tecnologias são de um passado muito distante que estavam escondidas, né, da nossa humanidade atual, porque nós não teríamos condições de entender. Existem intraterrenos? Sim, existem intraterrenos, é importante lembrar disso, eles estão se comunicando com a gente. O nosso futuro está exatamente aqui, na linha temporal, eles estão voltando, porque aconteceu um problema seríssimo, numa dada linha de tempo nossa, lembra que passado, presente e futuro está acontecendo tudo agora, eles conseguem, por um equipamento que eles conseguiram fazer isso, assim como já existiu a cadeira Montal, e tantos outros projetos que aconteceu aqui na nossa história, eles estão voltando na nossa linha temporal e recodificando algumas pessoas no seu DNA. Porque nós começamos, além de ter problemas seríssimos no corpo humano, houve uma modificação imensa da nossa genética no futuro, e aí a gente está achando que está vendo, estou vendo um Grey, estou vendo um Zeta Reticuli, ou então estou vendo um Anchar mais baixo, de cabelo comprido. Nós estamos vendo, muitas das vezes, o nosso futuro voltando e comunicando com você mesmo. Eu sei que é muito estranho falar isso, mas às vezes, para algumas pessoas, é mais fácil falar que é um extraterrestre do que querer assumir que nós É também temos verdade. essa potencialidade de tecnologia para voltar aqui. Maravilha. Léo, nós já estamos completando já quase uma hora de live, o assunto quando é bom voa, mas aí eu gostaria de convidar que você deixasse, falasse um pouco mais sobre o trabalho da educação consciencial, inclusive sobre os próximos eventos, inclusive você fez recentemente ontem, né, uma conexão muito forte, né, para descalcificar, digamos assim, a pineal, mas também tem outro evento previsto para fevereiro, né, que é uma conexão de expansão de consciência, não é isso? Isso, a gente fez uma reprogramação da pineal. Eu usei o termo descalcificação porque era uma forma que as pessoas entendem, né? Porque se falar reprogramação da pineal, o pessoal não entende, né? Porque na verdade você está reprogramando aquilo que foi desligado, você está ligando novamente, abrindo as potencialidades. É claro que o corpo humano, ele tem cargas imensas de flúor, né? E de outros metais pesados que influenciam exatamente essa glândula, né? Não só a glândula, toda essa região do nosso cérebro. Então a gente fez ontem essa conexão, todo mês acontece a conexão agora, foi um pedido aí que fizeram para a gente. A da expansão da consciência vai estar comigo o Fábio Erelin, né? Cima de geometrias, que foi recebido pela rede Erelin, então a pessoa vai estar recebendo essa geometria e vai estar fazendo essa expansão de consciência. O que é a expansão do teu corpo áureo?
O Fábio, e a gente sempre fala a mesma coisa, eu falo, você está preparado? Você realmente é isso? Você quer sentir que as pessoas, Otaliel, todo mundo quer ver, todo mundo quer sentir, todo mundo quer ser médium. Aí a pessoa vai lá, faz o curso com a gente, participa de uma conexão e começa assim, mas agora eu não conseguia, antes eu não saía do corpo, eu não me via. Agora eu consigo me ver, parece que eu estou morto, porque eu estou na cama. Aí me dá uma sensação de morte, o que é que eu faço? Eu disse, meu amigo, você sempre fez isso. Você só não tinha a sua percepção aberta. Mas agora eu tenho muitos pesadelos, eu estou em casa, eu vejo sombras passando. Elas sempre estiveram ali, te atormentando, te azucrinando, e você não tinha olhos de ver. Então, assim, não tem como ligar e desligar. Quando você reprograma essa sua potencialidade, só se você sair daqui vai ser pior. Quando você realmente fizer a passagem, você vai ver que o teu corpo espiritual é muito pior, porque aqui você está vendo os seus móveis, a sua casa, a sua mãe, seu pai, a sua esposa, o seu marido, o seu cachorrinho, mas não está vendo com os olhos as dimensões que estão ali dentro. Muitas das vezes tem equipamentos na sua casa, a sua casa pode ser uma parte de um laboratório, a sua casa pode ser um local onde marginais do astral estão fazendo, te atormentando, te usando a tua energia. O teu quarto, muitas das vezes, no teu ato de amor com a tua esposa, com o teu marido, é um local de doação de energia, você não está sabendo, você está sendo consumido. Então, assim, as pessoas querem despertar, mas elas não estão preparadas, porque quando desperta se assusta. Despertar dói, não é fácil, não foi fácil para mim, não foi fácil para você, cara, não foi fácil para ninguém. E o canal Educação Consciencial tem feito um trabalho incrível, né? O Fábio começa com o Despertar da Consciência, que chamava DG. Primeiro começou com espiritualidade independente, depois foi para o DG, que hoje é Despertar, onde é como fosse uma universidade. As pessoas entram nesse canal, nesse local, e você fica ali, se você quiser, você vai ter 4 anos de estudo, são vários professores. Inclusive tem aqui o Chesco que está conversando com a gente, que o Johnny também que está aqui, Uhum. na conversa, que são professores de educação consciencial. Você vai ver lá o Johnny falando de alta magia, falando de exopolítica. Cara, como é que pode? O Johnny fala de exopolítica, fala de extraterrestre, mas ao mesmo tempo está falando de magia. É aquilo que eu falei, ele ensina que a potencialidade da natureza, tua mente aplicada, pode fazer milagres. E aí nós começamos a produzir, a partir dos Erelim, dos Ofanim, da nossa rede, das nossas estruturas, começaram a passar o Semente da Vida. Olha, vocês têm que começar a ensinar essas pessoas a usarem os poderes da natureza a favor delas. Elas estão ligadas à natureza, são ligadas à Gaia. Depois nós começamos o despertar da mediunidade. Falar para as pessoas que ninguém é privilegiado, é especial porque tem mediunidade. Você tem essa capacidade mediúnica, todos nós temos esse leque. Você só tem que descobrir onde está você nesse local. Então a gente ensina a partir dos 5 sentidos dentro de um curso. Vou te falar uma coisa, o curso é muito legal, a gente bota símbolos, as pessoas têm que ver com o olho fechado, pela cor, sentir o que a pessoa está sentindo por uma cor. A gente desmistifica aquela questão de que o amarelo é prosperidade e ouro, que o preto é luto, que o branco é paz, porque isso é uma percepção sua. Muitas das vezes o rosa para você é tristeza. Então, às vezes, você é um leitor de aura e vê a pessoa com. Os homens estão sentindo uma tristeza na pessoa. Não quer dizer que a pessoa está feliz. É a forma com que o teu espírito manda o sinal e isso traz para você. Você fala: olha, vou olhar aqui pela minha tabela da cromoterapia. Rosa é amor. Você é uma pessoa encantadora, cheia de amor. Não, a pessoa está depressiva, está doente. Então, a gente desmistifica isso e mostra como a pessoa pode criar uma métrica, né? Ela pode fazer a sua ficha descritiva e como ela tende dali para frente. Com isso, começaram a passar para a gente esse projeto, que foi por conta da rede Erelim Ofanim e dessa chegada dessa consciência que eles chamam cósmica, alguns dão o nome de crística, púdica, que está entrando novamente aqui, que está vendo a queda vibracional do Elohim que aqui caiu, e ele precisa retirar uma parte da sua estrutura daqui, para que nessa massa crítica muitos saiam também e desperte a consciência maior daquele que ficou aqui. Então, é difícil essa questão da conexão serafínica, tanto para mim quanto para o Fábio. A gente recebe muita bordoada, porque você acaba sendo perseguido externamente, internamente, outros médios, porque foi o lugar mais podre que eu conheci pessoas. Foi o movimento da espiritualidade dos terapeutas. São pessoas com ego lá em Infelizmente. cima, são pessoas doentes, pessoas ciumentas, que quando você está fazendo um projeto, se não foi elas, tudo está errado. Se elas não estiver com você e também se elas não forem melhor ou maior que você, se a foto delas ficar menor numa propaganda, elas te detonam. Pessoas que gostam de fazer fofoca e intriga, e aquelas pessoas que eu sempre digo que está com a boca cheia de luz, mas a alma cheia de treva, que qualquer momento que você encosta nela, ela está te desejando a morte. Então você vai entender que a gente que está na educação consciencial,
Nada é fácil, não é um mar de rosas. É, e a gente tem feito muito trabalho bacana. A gente tem muita gente bacana. A gente tem aí, como eu falei, o Johnny e tem o Chesco. O Chesco está falando uma coisa que eu falaria, mas meu irmão tá falando muito bem. Ele é um cara que despertou no momento exato para falar sobre desdobramento astral e desdobramento de nível de consciência, falar de Merkabah. E o cara tá trazendo como professor, vai chegar aí os novos vídeos, tá, o Caliel, falando sobre isso. Ele vai te ensinar a desdobrar. Então, eu vou falar Maravilha. também a nossa agenda. Eu não consigo falar agenda de cor, mas acho que talvez você deve ter ela aberta aí. Mas também vai ter o curso agora de apometria. Esse curso de apometria Erelim é incrível. E eu gostaria muito que vocês, quem não conhece ainda, siga a gente lá no canal, né? E o pessoal daqui, que está vindo aqui me assistir, que é lá do canal, comece a seguir o Caliel. É importante vocês se darem like, curtir, compartilhar, porque isso ajuda a movimentar e levar essa informação para o maior número de pessoas. Maravilha. A gente ainda vai bater um papo depois com o Johnny, com o Fábio, também com o nosso querido Chesco também. A gente vai fazer uma permuta legal aí demais. Vai, meu querido, gratidão. Você já viu um bom tempo, Caliel, vai no teu canal, vamos fazer uma live. Eu disse, não, depois eu faço, depois eu faço. Só que acabou, o parto saiu hoje, né? Até que fim essa criança saiu. Mas foi um prazer, uma honra, eu digo isso de coração. Você é um grande irmão que sempre com tua paciência, com tua humildade, vem dando umas dicas, junto com o Fábio também fazendo esse trabalho extraordinário, e eu sei das lutas, das batalhas que vocês vêm enfrentando, eu sei que tem muita gente que está olhando, os caras são os X-Men da vida, estão super protegidos, eles são topo. Não, gente, o pessoal está sofrendo perseguição, é porrada, é tiro, porrada e bomba, e eles são corajosos em estar aqui com a gente, dando a cara, a mostra, para nos passar, compartilhar conhecimento. E tem uma coisa muito legal que eu gosto neles, que eles não gostam desse negócio, olha, não sou mestre seu não, desenvolve, você tem essa capacidade, você é capaz. Isso que é o legal dos meninos, eu gosto muito disso. Querido, gratidão de coração. Tá, eu queria muito falar nossa agenda, que é muito grande, Caliel. Mas Eu vocês que abri aqui estão rapidinho aqui, mas dá para fazer Então, até uma vocês que estão conexão. assistindo, nós temos a conexão agora dia 2/2, que é comigo e com o Fábio, a situação da consciência. Você que fez já a reprogramação da sua pineal, Quem é não legal fez se a você tiver com a pineal, gente. pode fazer a dela ou tem que ter o Pode, requisito da pineal? pode. Depois a gente vai fazer de Uhum. novo a reprogramação da pineal, porque é uma continuidade, né? Depois a gente vai ensinar as pessoas como usar a Merkabah para poder. Porque a Uhum. Merkabah não fica só em volta do teu corpo, você pode colocar ela em qualquer parte do teu organismo, a tua própria célula. É um Uhum. desdobramento, não dá para dar tudo num dia, né? A gente está ali ensinando as pessoas e eu estou conduzindo as pessoas como um catalisador a chegar a essa expansão de consciência, né? A gente Uhum. vai ter em Portugal, você que é de Portugal, que está assistindo, ou que vai assistir no dia 11/12, a gente está com o Semente da Vida, né? Na verdade, a gente está com o Semente da Vida em Porto, e também no Tem dia 10, isso tem uma palestra lá, que vai ser muito legal, Despertar da quem Consciência. sou eu no caminho da conexão e consciência no dia Isso, quem 10. sou eu no caminho da conexão, exatamente. No dia 16, nós vamos estar em Lisboa, também, que é a palestra O Despertar da Consciência. Depois Uhum. nós estamos em Évora, também no dia 17/2. E no dia 18 e 19, nós estamos em Lisboa, Conexão Serafínica, a primeira vez em Portugal e a última desse ano, porque a gente está com as agendas lotadas para outros países, inclusive aqui para o Brasil. Depois a gente tem a palestra Despertar, que vai começar a acontecer aqui no Brasil, no Balneário Camboriú. Vai ser eu, o Fábio Francesco Carnevale, do Merkabah Dimensional. Depois nós temos o evento, que também Bora Despertar, que é com o Fábio Santos, comigo e com o Chesco, também, no Rio de Janeiro. Então, quem quiser saber mais, o Despertando também, que vai acontecer em Passo Fundo, as agendas estão lá, educaçãoconsciencial.com.br, ou vocês podem mandar e-mail para a gente, que é info@educaçãoconsciencial.com.br, sem acento, sem cedilha, tudo junto, e lá a gente responde vocês, e a gente tem o maior carinho, né, de falar pessoalmente com as pessoas, né? Então, qualquer dúvida, também tem o Johnny. O Johnny é um cara que está aí com a gente no Despertar, respondendo muita gente. Você está falando, a gente está achando que está falando com o Lael, e o Fábio está falando lá com o Johnny diretamente. Pode falar, fala, Johnny. Sei que é você que está respondendo aí, então você quer fazer. Às vezes a pessoa fala para a gente, Caliel, eu não tenho condição, porque é muito difícil eu pagar o curso agora. A gente pudesse, eu falei, Fábio, eu faria tudo de graça. Eu faria tudo de graça mesmo. Mas eu não tenho como pagar a passagem aérea, a alimentação, hospedagem de hotel,
né? Trem que a gente tem que pegar, principalmente em Portugal, tem que pegar locomoção, Material, né? material, e é muito dinheiro. No final, você está trocando dinheiro. E estou reclamando disso? Não, porque eu sei que a gente está fazendo essa parte, mas se você não tiver condição, pode conversar, manda e-mail, explica a sua situação. O Fábio sempre diz a tal da cota social, que a gente sempre dá oportunidade para as pessoas. Claro que tem um pessoal ou outro que acaba usando de má fé e fala que não tem condição, depois a gente vai ver. Mas a pessoa está postando lá no iate, tomando champanhe em Búzios, né, aquela coisa toda. Putz, E é muito chato, né? Isso tem em qualquer lugar. Então seja consciente, né? Que você tira às vezes a oportunidade de uma pessoa que realmente estava precisando. Queria agradecer a todo mundo, Calhau, que estava aqui com a gente até agora, pedir desculpa novamente qualquer brincadeira, qualquer fala minha. Falando com um amigo, Calhau é meu amigo, a gente fala umas coisas assim direto, fala, sei o quê. E às vezes a gente fala, esquece que é um bate-papo, tá gravado, né? E qualquer erro aí, por favor, edita. Eu te peço isso, por favor. E que esse nosso tranquilo, vídeo também tranquilo. vai estar aí lá no nosso Educação Consciencial. Vai servir A também de Fabi de material para Salvador você está aí. perguntando se tem agenda para esse ano lá em Salvador. Deixa eu ver. Então, nós estamos doidos para ir para Salvador, estamos doidos para ir para João Pessoa. Diz o Caliel que vai ajudar a gente aí junto. Não sei se tem alguém aí de João Pessoa assistindo a gente agora, ou Pessoal de até João mesmo de Pessoa, Cajazeira. mantém Isso, contato comigo aí, que a gente já está conversando com o pessoal de João Pessoa, tá? Para organizar ainda esse ano o encontro dos meninos lá em John People, capital da que bom. Paraíba. E Salvador a mesma coisa, se vocês puderem e quiserem levar uma palestra para ir, uma vivência. As palestras são legais, sabe, Calhau? Porque a pessoa recebe um livro, recebe vivência, tem contato com a gente, vai estar experienciando coisas de expansão da consciência, desdobramento do nível de consciência, desdobramento Uhum. astral. É muito legal. Não é só ouvir o Lael e o Fábio. Você está experienciando, está experimentando você. Lembra, não é com o Fábio, não é com o Lael, você com você. Isso é muito legal. Cada palestra que vocês fazem também é uma conexão que está sendo feita também, né? Sim, os arquivos baixam a partir daquelas pessoas. A gente está reencontrando muita parte da nossa rede, né? Os fractais e das redes que foram fatiadas na reencarnação aqui. A gente tem encontrado crianças, cara, com capacidades assim que parece que conhecia a gente já há muito tempo. Imagina se encontrar um E menininho de tem uma 5, leva 6 de anos. crianças que está vindo Isso. agora bem especiais, né? E isso, e falar com a gente, igual eu tive uma experiência, o garoto conversando comigo, parecia, ele sabia meu nome, ele sabia por que eu estava aqui, e ele falava da minha história. Então, quer dizer, já está frequenciando, já está desdobrando seus níveis de consciência muito novo. E é engraçado que isso está acontecendo muito agora, muito demais. Uhum. Mas eu gostaria muito que vocês entendessem que existe muito cascão ainda no planeta. Oh. Pessoal que está assistindo, não se esqueçam, dá um like no vídeo, tá, gente? Não se esqueçam de dar um like no vídeo. Lael, qual a sua mensagem final agora na nossa primeira de muitas outras lives? Nós estamos vivendo aí uma loucura aqui no Brasil, no mundo, é guerra, é suspeita de crise econômica, crise na agricultura. Está uma tensão no mundo, né? A gente está acordando, a gente está vivendo o nosso dia a dia, mas tem muita gente que está percebendo, nossa, tem alguma tensão no ar, eu sempre digo, né? Ou tem uma tensão no ar, tem um rastro de pólvora hoje no ar. O que você aconselha para a gente nesse exato momento? O que fazer com tanta Então, coisa ruim acontecendo no mundo? primeiro, deixa eu mandar um abraço. Você também que tem outra professora aqui, tá? Calil, senão vou pecar, que é a Isabel, tá? Isabel que está com a gente, como professora Isabel Abreu, que é uma das tuas parceiras aí, sempre participando das entrevistas. O Rogério também Pérez é um professor da gente. Não posso deixar de dizer o trabalho lindo que eles fazem, né? Isabel ajuda muitas mulheres que estão passando por as questões de abuso emocional. Uhum. Excepcional o trabalho da Isabel. Então, gente, nós estamos vivendo um momento em que a gente está acumulando problemas não só nossos, do nosso país, como de outros países. É claro que a gente não pode fechar nossos olhos aos nossos irmãos de outros continentes, mas a gente está muito mais preocupado com bandeiras ideológicas, políticas, culturais. Enquanto nós não aprendermos a mudar esse contexto e olharmos primeiro para dentro de nós, para auxiliar nesse despertar da consciência coletiva, nada vai acontecer. Tentar acoplar de fato essa consciência crítica, búdica, essa consciência maior do código em vocês, é o primeiro passo para que a humanidade possa despertar. Com isso, a gente vai conseguir romper os muros e, principalmente, as pontes que nos deixam distantes de nossos outros irmãos dentro do continente, dentro desse grande planeta. É importante a gente olhar primeiro a nossa vizinhança, a nossa família, olhar o nosso país, e dentro dessa energia, dessa egrégora que a gente pode construir com essa massa energética, é fazer com que não só os nossos governantes, mas as pessoas que estão contaminadas por uma rede de controle sejam limpas e sejam retiradas esse veneno que foi colocado em seus corpos.
A gente tem que colocar a nossa mente aplicada de fato à fonte que tudo é. E se entender enquanto cosmo em expansão, enquanto anjo, arcanjo, querubim, serafim. Mas não é olhando para as pessoas de fora, mas primeiro olhando para dentro da sua casa, para você, porque tem muita gente imbuído de amor, mas odeia a mãe e o pai. Tem muita gente imbuído de amor, mas odeia o seu patrão. Então, a partir do momento quando você começar a entender o próximo como você mesmo, olhar como se estivesse olhando para um espelho, querer o que você quer para você querer para ele, tentar mudar os contextos de tudo que estão jogando para você, preste atenção em tudo que está sendo trazido por um monte de terapeuta, pessoas que têm previsões demoníacas, só tem catástrofe. Observa que tudo que você acredita naquela boca ressoa no plano astral, nas dimensões do nosso planeta, e tem a capacidade de produzir, reproduzir. Muitas das vezes, problemas que não aconteceriam acabam acontecendo quando você acredita. Se eu falar para o Caliel, tu vai ficar doente, eu estou vendo que você está com um problema sério no teu dedão, teu indicador está horrível, está ficar torto. Ele, se ele tiver realmente a mente aplicada naquilo, acreditar naquela doença, naquela mentira, naquela dor, mesmo que pudesse vir na sua linha, mas se ele não bota a mente aplicada naquilo, o dedo nunca vai ter o problema. Mas se ele acredita, ele já começa a sentir o formigamento, uma dor. Então é isso, não acredite em tudo que falam para vocês. Não acredita porque está no grupo de WhatsApp que alguém amou, matou alguém, porque fulano fez isso errado. Acredita nos teus olhos, o que o teu coração sente, principalmente com o teu cardíaco, o teu amor verdadeiro. A partir disso, comece a olhar a humanidade de forma mais ampliada, não distanciando quem está na China, no Japão, na Coreia, na Rússia. Pensa que você é o planeta, que você é essa consciência, que você está coabitando como uma célula ativa de um grande corpo e que todos nós temos que estar na mesma ressonância, no mesmo caminho, nas mesmas diretrizes da fonte que tudo é. E aí tudo vai mudar, porque o planeta não vai para a quinta dimensão. A Terra física não vai para a quinta dimensão. Você só vai para a quinta dimensão quando perder esse corpo físico. Ah, mas eu vejo muitas pessoas que já evoluíram, estão na quinta dimensão energeticamente. Mentira, ela sente dor, fome, ela tem tristeza, ela não fala. É a verdade para você. Porque a partir do momento que alguma coisa apertar para ela, a quinta dimensão caiu, ela já foi para a primeira, ela está o ser mais primitivo do universo. Então acredite que você precisa mudar com todo mundo. A quinta dimensão só vai acontecer de fato quando nós todos sairmos da roda encarnatória, da mentira que criaram para nós e nos libertarmos desse Elohim adoecido que caiu na sua frequência e que nós podemos nos entender de fato como a fonte que tudo é. Gratidão, querido. Gratidão. Tudo de bom, hein? Obrigado. Eu que agradeço sempre. Show! Brevemente a gente volta com outra live. Pessoal, não se esqueça de dar um like. Vamos falar lá, hein, de holografia e câmaras de ilusão. Isso é muito importante, que é um assunto incrível.